Bom, primeiro acho que é importante esclarecer, quando a gente fala de racismo estrutural, não estamos falando de um tipo específico de racismo, estamos falando do racismo de maneira geral. O que o estrutural acentua quando a gente coloca junto ao racismo é a ideia de que o racismo ele não é um ato que advém da vontade dos indivíduos, única e tão somente, que o racismo não é uma questão que está diretamente ligada à vontade, que está relacionada a uma ação individual, a uma questão comportamental. O que se acentua quando se coloca o estrutural é que o racismo ele é o resultado de um conjunto, né, de condições e de que ele é um processo histórico e um processo político. O que significa isso? Que o racismo, primeiro, ele tem história. Ele não começa no momento em que você vê o ato discriminatório. Ele, na verdade, ele produz uma série de circunstâncias, de sentidos no mundo que fazem com que os atos de violência sejam entendidos por racismo. E é um processo político porque o racismo é uma relação de poder. Ele não se trata então somente de uma questão moral. Então, quando a gente acentua o fato de que o racismo é um processo histórico e político, nós estamos dizendo o seguinte: o racismo, ele na verdade é um processo em que as condições para a criação de algo chamado raça se constituem. Ou seja, não é, ao contrário do que as pessoas acham, né, eu pelo menos que uma parte da teoria, inclusive, vai dizer isso, o racismo ele não é um produto do racista, é o contrário. O racista é que é produzido pelo racismo. Ou seja, o racismo é um conjunto de condições, é um processo histórico político em que se produzem condições de subalternidade, em que faz sentido falar de raças e de raças numa posição, pessoas que pertencem a certos grupos raciais têm uma posição superior e outras numa posição inferior. Então, ou seja, nós estamos falando aqui de nada que não seja uma visão mais ampla, mais profunda sobre esse fenômeno, né? Então, por exemplo, não faz muito sentido as pessoas falarem assim, estamos sofrendo racismo estrutural. Isso aí é uma obviedade. Isso aí é uma redundância, porque o racismo só existe por conta de uma série de estruturas sociais que fazem com que a raça ela se reproduza e tenha condições de se manter como um elemento que dá sentido para a vida na sociedade que nós vivemos. Agora, quando você fala a respeito do governo Jair Bolsonaro, é importante que se diga o seguinte: o racismo não começa nesse governo, o racismo não é um fenômeno que está adstrito à realidade brasileira, está restrito à realidade brasileira, não se trata disso. O racismo só pode ser processo histórico-político se ele for um fenômeno global, né? Ou seja, o racismo é um fenômeno global que está em todas as partes do mundo, que se reproduz em todas as partes do mundo, só que, essa é uma questão importante, o racismo ele se reproduz de maneira específica em realidades específicas. Então, se a gente tem um racismo que é global, nós temos um racismo que existe nos Estados Unidos, no Brasil, nos países europeus. Entretanto, esse racismo, ele se apresenta e se materializa de maneira diferente em realidades diferentes. Portanto, ser negro, ser branco, as relações raciais, as relações de poder no Brasil, nos Estados Unidos, elas são diferentes. Porque não tem racismo se não houver Estado, se não houver direito, se não houver economia, enfim, relações econômicas, e se não houver processo também de construção da subjetividade, que são muito específicos, a cultura, a ideologia. Então vejam que isso se manifesta de maneira distinta no Brasil e nos Estados Unidos. Então, embora haja racismo no Brasil, nos Estados Unidos e nos países europeus, dando aqui um exemplo, na África, nós temos que entender que o racismo se manifesta de maneiras diferentes em realidades diferentes, distintas.